E é isso. Agora você vai deixar eu falar, bonitão? Você vai deixar eu falar agora? Ah, vai sim. Então, gente, hoje eu vou conversar com vocês. Na verdade, eu vou trazer para vocês um assunto que a gente já até conhece, né? Mas a gente às vezes esquece. Ou a gente acha que é difícil chegar nele. Porque quando a gente pensa em Jesus, aqui todo mundo conhece Jesus? Já ouviu falar nele? Pois é. Quando a gente pensa em Jesus, muitas vezes a gente coloca ele tão distante, num lugar tão alto, que a gente acha que a gente não consegue atingi-lo. Ou que nós somos tão pequenos que ele não vai chegar até nós. E quando a gente pensa no evangelho que ele nos trouxe, ou seja, o que ele veio fazer aqui, a gente acha tão bonito, a gente acha tudo tão perfeito. Quem já estudou, quem já leu o livro, vou até pegar aqui para vocês, quem já estudou e quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, para mim, dos 5 do Pentateuco, para mim, ele é o meu queridinho. Porque aqui é o nosso passo a passo de como se tornar uma pessoa melhor. Está tudo aqui. Ele é exatamente a proposta pedagógica de Deus para que a gente seja um pouquinho melhor. E quando a gente começa a estudar esse livro, começa a entender tudo que ele nos trouxe, né, para que a gente aprenda, a gente fica tão deslumbrado, e até pegando o gancho da aula de ontem, que a gente retomou ontem, e aí foi falado assim, nossa, quando a gente está numa roda de conversa, tudo é tão fácil, né? E a gente não consegue trazer para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina diária, porque a gente acha que não é capaz, porque a gente acha que isso tudo é muito difícil. A gente acha que amar é difícil, a gente acha que perdoar é difícil, a gente acha que olhar o outro como ele é difícil. Então a proposta que eu venho trazer hoje para vocês é a gente entender o convite que Jesus veio nos trazer para a nossa transformação. Foi só isso que ele veio fazer aqui, há 2000 anos atrás. Ele chegou aqui e falou assim, ó, eu te acolho, eu te abraço, e eu vou te mostrar, através dos meus atos, que é possível ser melhor. Por isso que quando ele partiu, ele falou assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ele está lá me esperando. Alguns já trilharam esse caminho um pouco mais, outros nem tanto. Mas o importante é que nós estamos nessa jornada. E ele sabe que um dia todos nós vamos chegar lá. Porque Deus sabe que nós vamos chegar lá. Nós é que duvidamos, inclusive, do nosso potencial. Porque nós colocamos Jesus, Deus, num patamar muito elevado. E esquecemos que Jesus já foi como nós. Um espírito imperfeito. Só que ele foi sábio, né? Ele foi esperto. Ele caminhou mais rápido do que nós. Mas ele já foi exatamente como nós. Com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, com as nossas irreverências, com as nossas teimosias. Agora, o que significa esse convite de se transformar? O que é se transformar perante aos olhos divinos? O que seria isso? Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente quer a mudança imediata. A gente quer dormir de um jeito e acordar do outro. Isso não vai acontecer.
Não é assim que funciona. Quanto tempo leva para uma criança andar? Por mais rápido que seja. Vai virar o chá. Não é da noite para o dia. Quantos anos tem o pequeno? 3 anos. Ele fala perfeitamente? Quanto tempo a gente leva para aprender a falar? Então por que a gente quer transformar tudo da noite para o dia? E se não for assim, não tá bom. E é essa frustração que nos leva a gente achar que tudo isso é muito difícil, que eu não consigo, que Deus espera de mim algo que eu não sou capaz. E não foi isso que Jesus veio nos trazer, gente. E tem uma outra coisa que nós eu não gosto de usar a palavra pecar, mas assim, eu acho que nós nos equivocamos. Quando a gente pensa em transformação, a gente pensa que precisa transformar o outro para que meu mundo fique melhor. Eu tô bem. Eu sou bonitinha. É quem está comigo que está errado. É assim que a gente pensa. Então é ele que tem que mudar, não sou eu. Ele precisa mudar? Até precisa, todos nós precisamos. Mas não cabe a mim exigir essa mudança. Cabe a mim exigir a minha mudança, não a do outro. Porque Jesus, quando esteve aqui, alguma vez vocês ouviram em alguma história, em alguma coisa escrita, de que ele impôs a vontade dele? Nunca. Deus impõe a vontade dele? Nunca. Nós impomos a nossa vontade ao outro? Sempre. Por que a gente faz isso? A gente acaba machucando o outro, mas a gente esquece que a gente se machuca muito mais. Então, transformar-se nada mais é do que entender que as circunstâncias vão ser modificadas através dos meus atos e não do externo. O mundo vai se transformar através daquilo que eu modificar e não que o outro faz. Aí a gente começa a entender o que é essa transformação. Quando Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de nós, acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Que quando ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Por que a gente não busca esse reino? Por que a gente vive falando que quer paz? Eu só queria um pouquinho de paz na minha vida. Eu ouço isso muito, gente. Vocês não têm noção do que eu ouço isso. E a gente esquece que a paz está dentro de nós. Nós somos a maior máquina de produzir paz. E a gente não sabe disso. Porque a gente acha que a nossa paz está na mão do outro. Então a gente deixa o outro infernizar nossas vidas. A gente deixa que o outro atrapalhe os nossos planos. Mas a paz está dentro de mim. E eu não preciso desencarnar para encontrar o reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de mim, a partir das minhas transformações. Por exemplo, quem aqui... Vamos lá, de novo, hein? Vamos de novo, né, Joana? Falar da impaciência. Vamos de novo? Quem aqui tem paciência? Olha, ninguém levanta a mão porque ninguém tem. Paciência é uma coisa que o mundo não tem. E hoje está ficando pior com as tecnologias, com a rede social. Gente, se nós ligamos hoje... Eu sou da época da datilografia. Miguel nem sabe o que é isso. Né, Miguel? Não tem ideia. E é bom que não tenha mesmo.
Eu fui fazer curso. 180 toques por minuto. Tem o A, S, D, F. Olha só. Hoje, essa moçada, essa criançada, digita assim, ó. Com os polegares, que era uma coisa que a gente usava só para o espaço. E eles usam aqui, tá? Muito bem. Então, se eu ligo o meu celular, porque eu não vou nem falar em computador, nem em note, nada disso, porque isso já está ficando para trás também. Se eu ligo o meu celular e ele demora mais do que 60 segundos para ligar, eu já digo que ele está com problema. Eu já digo que eu preciso trocar de aparelho, porque ele já não me serve mais. Se eu tento abrir uma página na internet e demora mais do que 30 segundos, eu já digo que o sinal da internet é uma porcaria. Então, qual é esse grau de tempo que nós estamos tendo para nós? E essa impaciência faz com que a gente se torne ansioso, faz com que a gente se torne insatisfeito na vida. A gente não consegue mais olhar para a beleza da própria vida, da própria natureza que Deus nos deu de graça. Tudo nos incomoda. Ou nada nos agrada, o que é pior. E nós esquecemos que essa transformação começa quando eu consigo não tentar controlar o mundo, mas tentar controlar as minhas ações perante as reações do mundo. Porque eu não vou controlar o mundo, eu não consigo. E se eu tentar, eu vou me frustrar, vou ficar doente. Porque você é só bichinho. E vou ficar cada vez pior. Eu preciso entender que Jesus veio não para que eu tenha ruptura, mas que eu passe por processos. Eu não consigo andar direito se eu não passar pelo processo de equilíbrio. Como é que a criança começa a andar? Olha para uma criança, olha para o que está em volta da gente. Eu preciso passar pelo processo. Não, mas eu quero tudo rápido. Eu não quero ter processo, eu quero que dê tudo certo. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, acho que todo mundo conhece essa história também, que ela estava sendo apedrejada lá na praça, eu acho que todo mundo conhece essa história. Ele quis saber a história dela para acolhê-la? Não. Quando ele chegou, ele a acolheu, ele defendeu através, quem aqui nunca pecou? Então atire a primeira pedra. Todo mundo se afastou e ele olhou para ela e falou assim, ele não quis saber nem da história dela. Ele olhou para ela e falou assim, levante, não olhe para trás, siga em frente e não peques mais. Por que para eu ajudar alguém eu preciso entender o que está acontecendo com ele? Por que eu tenho que julgar o meu irmão? Por que eu não ouço o meu coração? Por que eu coloco as minhas verdades na frente? Por que eu fico olhando para a pessoa e falo, não, eu não vou ajudar a Patrícia, porque se eu ajudar a Patrícia, eu vou ser trouxa. Porque é assim que eu falo. Porque a Patrícia é uma pessoa que não tem bom coração. Quem sou eu para falar se o coração dela é bom ou não? E é assim que a gente age no mundo. E se a gente age assim com o outro, por que o outro não vai agir assim comigo? É claro que vai. Então o convite que Jesus nos fez se perde. Se perde, gente. Ele se perde. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Ele vai se perdendo. Tem uma coisa aqui que eu achei muito legal. Tá bom, Luciane, mas como é que na prática essa transformação... Pede para ele ficar quietinho, por favor.
Luciane, mas como é que na prática essa transformação acontece? As pequeninas coisas. Dentro de casa. Controlando o tom de voz. Olhando com amor ao próximo. É pequenas atitudes, gente, não são grandes. A gente tem dificuldade em fazer os pequenos. Imagina os grandes. É engraçado que a gente acha assim, né? Mas Jesus era tão perfeito, e ele é considerado perfeição no planeta Terra, ele é o ser mais perfeito. Então, se a gente considera ele assim, por que a gente, no momento difícil que todos nós passamos momentos difíceis, por que a gente não para e fala assim, poxa, meu Jesus, o que é que o Senhor faria se estivesse vivendo o que eu vivo agora? Eu tenho certeza que a resposta vai vir. Mas a gente não é capaz de fazer. Porque eu não sou capaz de estender a mão para uma pessoa que eu não conheço. Porque eu tenho medo, pode ser que ele seja uma pessoa não bacana. Eu julgo sem conhecer. Eu afasto sem ao menos querer entender. Eu não paro para ajudar alguém porque eu posso me envolver e perder tempo. E eu não posso perder tempo porque eu tenho compromisso. Então, se a pessoa se machucou ali, alguém vai parar, eu não posso. Como é a história do samaritano. Então, tudo está se repetindo. E a gente continua aí nessa jornada. A transformação, ela nos gera paz. Quando eu começo a me transformar quanto pessoa, em pequenos atos, ela vai me trazendo paz. Então quer dizer que assim o problema desaparece, Lu? Não, claro que não. A situação desaparece? Claro que não. Mas eu consigo enxergar a situação com mais clareza. Eu consigo enxergar solução, porque a minha mente serenou. Porque o meu coração se apacentou. Porque aí eu consigo ouvir os sinais de Deus. Quando eu barulho tudo aqui, eu não ouço nada. Você sabe disso, né, Patrícia? A transformação, ela nos torna mais leve. E um coração mais leve sofre menos. Porque ele encontra a paz que já existe dentro de nós. Então, gente, Jesus continua nos convidando. Ele não desiste de nós. E ele nunca vai desistir. Porque ele já é a perfeição. Os imperfeitos somos nós. Os julgadores somos nós. Ele não. Ele já passou pelo nosso processo. E ele sabe que nós vamos chegar lá. Então ele continua nos convidando. Ele continua chamando todos nós para a nossa transformação. Qual? Aquela que você vai descobrir qual é a necessidade. Não sou eu que vou apontar na Érica e falar, você precisa mudar nisso. Não sou eu que vou olhar para Sol e vou falar, Sol, você precisa mudar naquilo. Não é assim que funciona. Eu preciso olhar para as minhas necessidades. E eu vou começar a olhar para o que eu preciso mudar. Eu vou conseguir tudo? Não. Mas se eu der um passo, eu já estou à frente de muita gente. E eu já estou à frente de mim mesma. Que vou ser melhor do que eu era ontem. E isso já faz toda a diferença. Então, eu lembro, não sei se vocês lembram da passagem de Nicodemos com Jesus, quando Nicodemos chega para ele que Jesus foi logo no início que teve aquele alvoroço, e Nicodemos fala, mas o que lhe traz aqui? Qual é a sua maior profecia? E ele olha para Nicodemos e fala assim, para que você seja melhor é preciso que você nasça de novo.
Nicodemos olha para Jesus e fala, mas eu não tenho como voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus fala, mas o nascer de novo não é exterior. O nascer de novo é o que está dentro de você. É o seu renascimento. Somos capazes de renascer quantas vezes forem necessárias em uma única existência. E aí é que está a magia da vida. É aí que está a beleza de viver. Não é porque eu errei hoje que eu serei condenado o resto da vida. Porque todos nós erramos. Como diz Jesus na praça com a adúltera. Quem não errou que atire a primeira pedra. O convite está aberto, meus irmãos. Basta seguir aquilo que um dia Deus nos presenteou como mestre. O nosso querido Jesus. Entendendo que perdoar não é ser bobo. Que baixar o orgulho não é se humilhar. Que não ser egoísta não é ser trouxa. Dividir, compartilhar, é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos trouxe. Perdoar é a maior liberdade, a maior libertação que a gente é capaz de viver. Porque eu não estou salvando o outro, eu estou me curando quando eu perdoo alguém. Eu não me humilho quando eu vou procurar alguém que um dia me machucou, ou que eu mesma machuquei. Eu simplesmente vou me redimir daquilo que me incomoda. Nós não estamos mais na época de talião, onde é olho por olho, dente por dente. Isso já ficou lá atrás. Está na hora de todos nós verdadeiramente nos libertarmos. Foi importante sim, na época de Moisés. Mas agora a gente vive a época do amor, onde Jesus é o que é o nosso condutor. Beijo no coração de vocês. E que o convite para a transformação abrace cada coração aqui presente. De todos nós, de todos os irmãos que aqui se encontram. Que sejamos realmente humildes, simples e verdadeiros conosco mesmo. E acreditemos que somos capazes, sim, de caminhar na estrada da vida, da verdade e do amor. Beijo no coração e uma linda semana para vocês.